juntinho com a gente aqui na 98,7 Rádio JGFM. 15h18. Hoje nós vamos conversar com Daniel Pérez, que já chegou por aqui. Vamos falar aí sobre o abuso contra a criança e o jovem. Daniel Pérez, que é especialista nas questões de direitos humanos da criança e do adolescente, do jovem, né? E sabe muito, né? Um pouquinho e mais alguma coisa para contar para a gente, para interagir, para dar aquela explicação necessária. Caso você queira saber de alguma coisa, pergunte, e Daniel estará prontinho para responder. Boa tarde, Daniel Pérez. Boa tarde, Elinho. É um prazer estar aqui de novo, né? Não sei se eu posso chamar de Elinho, assim, né? Cara, à vontade. Todo mundo me conhece como Elinho, rapaz. Elinho, nosso diretor lá, eu tive a honra de também ser um dos estudantes do Colégio Estadual Alcino Guanabara, é nosso ponto de referência. Estivemos lá no dia 18 de maio, convidados pela coordenadora do curso de formação de professores para poder falar um pouco sobre esse tema, né? Porque o dia 18 de maio, a gente está falando aqui, né? Às vezes não explica. O dia 18 de maio é o Dia Nacional de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. E no decorrer desse programa a gente vai tentar conceituar e explicar um pouquinho sobre isso, falando, claro, de forma popular, traduzindo, né? Porque existem quem lida nessa área, fala muito juridiquês, fala muito palavrinha bonitinha e que às vezes não interessa, não explica para quem realmente tem curiosidade sobre esse tema. Então a gente vai tentar aqui falar popularmente sobre isso. Muito bem, Daniel Pérez aqui. Vamos ilustrar aí a nossa conversa, Daniel. Em 18 de maio é celebrado o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. A data remete ao dia 18 de maio de 1973, quando a Araceli Crespo, de 8 anos, foi raptada, estuprada e morta por jovens de classe média e alta em Vitória, no Espírito Santo. Os agressores nunca foram punidos. É isso? É mais ou menos isso, né, Elinho? A gente tem um grande avanço. O caso da Araceli foi um caso que foi pincelado para ser um ícone entre diversos casos que a gente vive, e a gente tem uma ideia que Guapimirim, por ser uma cidade muito pequena, né, de 60 mil habitantes aproximadamente, para cima ou para baixo, não vive esses casos. E principalmente porque todos esses casos precisam de ter à sua volta um certo sigilo para não expor a família, para não expor a criança ou adolescente. Não é nada daquilo que a gente gosta de jogar nas mídias sociais, porque parece que no primeiro momento você vai estar facilitando a punibilidade do autor, mas você também está jogando em grande constrangimento e revitimizando a pessoa que passou por aquele abuso, a família, a comunidade onde ela vive. Então não são notícias que os equipamentos que a gente chama de rede de proteção. E qual é a rede de proteção? A gente tem dois conceitos para se estabelecer: o sistema de garantia de direitos de criança e adolescente e a rede de proteção. O sistema de garantia de direitos de criança e adolescente, a gente teria que ir para o dicionário para conceituar a palavra sistema. Ele é uma série de ações que a lei federal estabelece, a Lei Federal 8.069, de 13 de julho de 1990, o ECA, o Estatuto. Ele estabelece uma série de ações a serem tomadas quando um direito de uma criança ou adolescente é violado ou ameaçado. Então isso a gente chama de sistema de garantia de direitos. E estabelece lá também quais são os órgãos que vão agir em determinados momentos. Não necessariamente sempre o Conselho Tutelar, não necessariamente sempre a polícia, não necessariamente sempre os órgãos de assistência social, de saúde. Então esse é o sistema. Já a rede de proteção, que é um outro tema, e por isso que a gente se propôs a vir aqui para poder traduzir isso para a sociedade, a rede de proteção é uma outra coisa. A rede de proteção são os atores, a gente costuma usar essa palavra também para elucidar, os atores que cumprem e compõem aquele sistema. Quais são esses atores? Voltamos a falar: polícia,
Polícia Militar, Polícia Civil, Ministério Público, Juizado da Infância, assistentes sociais e psicólogos, da assistência social, da saúde. Então são diversos atores, Conselho Tutelar, e a sociedade também é um ator, é um desses atores que tem o dever de garantir e proteger a violação ou a simples ameaça dos direitos de crianças e adolescentes. No conduzir dessa conversa, a gente vai falar de deveres também, mas eu vou passar para você. A gente vai se aproximando mais aí das definições, né? Agora, essa data, 18 de maio, Daniel, ela, né, que é o dia em que se comemora essa luta contra o abuso sexual de crianças e adolescentes, é uma data a ser comemorada? Nós temos tido avanços nessa área? Então, a rede de proteção não costuma usar esse termo comemora. Na verdade, é uma data para ser publicizada e divulgada, e o nome é Dia Nacional de Combate. Então, em nenhum momento é uma comemoração, é um dia de combate. É o dito dia de trazer isso aos olhos da sociedade. Porque na série de violações de direitos, seja ela abuso sexual, exploração, seja ela o que for, a pior coisa que a gente pode ter é a invisibilização. A inércia da sociedade diante do fato. Isso, e a invisibilidade do fato. Existe uma coisa muito interessante na área de garantia de direitos. Por exemplo, você diz que o número, vamos considerar um outro assunto muito popular, violência contra a mulher, violência doméstica. A gente costuma dizer que os números lá de 2000, vou colocar de 2002, quando eu ainda estava estudando no Colégio Estadual Cine Guanabara, para hoje, 2017, que os números subiram. Isso, na verdade, não é uma verdade. Não é que os números subiram, é que se criou mecanismos de denúncia, telefones, redes sociais, equipamentos de assistência social, equipamentos de proteção. Então a gente tem a ideia, subiu o número de violência contra a mulher. Não subiu, eles já existiam, só que eles eram invisibilizados. Começaram a se tornar visíveis. A comunidade, a sociedade começou a ter coragem, e às vezes não a ter coragem, mas ter canais que ela possa fazer essa denúncia, essa comunicação de maneira anônima, de maneira que ela não vai sofrer nenhuma represária. Então essa é a questão grande que a gente tem de avanço com relação à violação de direito em âmbito geral e na criança e adolescente principalmente, porque criança e adolescente são seres vulneráveis, considerados pela lei. O que eu quero dizer com isso? Quando uma criança de 1 ano de idade ou de 2 anos de idade é abusada, é explorada ou passa fome, ela não tem como gritar para a sociedade: ei, eu estou com fome, ei, tem alguém me abusando. Quando um adulto está nessa condição, ele tem esses mecanismos de fala, de raciocínio, de buscar ajuda, de buscar auxílio. Por isso que a criança é um ser vulnerável em desenvolvimento, já tipifica lá o artigo 6º do Estatuto da Criança e Adolescente. Essa é a questão, a invisibilização. Então, essas datas são importantes para isso, para mobilizar a sociedade e dizer: olha só, esse problema acontece e a gente precisa combater ele. Essa é a questão. Muito bem. E com a instituição desse dia 18 de maio, né, como o dia de combate, né, ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, como é que está todas as ações, né, que estão sendo realizadas a nível municipal, a nível federal, elas são suficientes? Por exemplo, o Guapimirim trabalhou bem essa questão, principalmente nessas datas, é trabalhado bem essa questão? Então, Elinho, quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa muito contundente, muito incisiva em algumas questões, e por alguns mal interpretados, por outros muito bem interpretados, e porque o que você perguntou agora é a pergunta que precisa ser feita, porque ações, campanhas, eu vejo uma grande mobilização, inclusive
do segmento em que eu faço parte hoje, talvez um dia não farei mais com certeza, mas continuarei no movimento, o segmento de conselheiros tutelares, você vê uma grande mobilização. Nós nem tivemos uma grande mobilização na nossa cidade esse ano, já tivemos em outra época, mas tivemos uma mobilização até na praça, por pessoas que doaram seu sangue ali, fizeram o que puderam para mobilizar, mas eu vi nas minhas redes sociais, eu tenho muitas pessoas no meu segmento de trabalho, que são os conselheiros tutelares, e eu vi mobilizações gigantescas, materiais muito bem elaborados, e você vê, então, ali muito dinheiro gasto, né? Mas você não vê, na sequência do dia a dia, uma política pública de Estado, não uma política pública de governo implementada, uma política pública de Estado. O que diferencia uma política de governo e uma política de Estado? Uma política de governo é de um governo que foi eleito ali naquele momento, ele estabelece lá um programa e quando ele vai embora acabou o programa. Uma política de Estado é uma política que fica na cidade, é um patrimônio para a cidade de combate a um determinado tema específico. Se estivermos falando nesse, por exemplo, em Teresópolis, nós temos aqui no município ao lado uma política de um programa chamado programa... exemplo do programa Sentinela, mas não é Sentinela o nome do programa. Me falhou a memória aqui. Que recentemente, inclusive, há uma semana atrás, foi aprovada uma lei federal da escuta unificada, da criança que sofre o abuso ou a exploração sexual, ele ter uma escuta unificada. Por quê? O que temos hoje? Hoje nós temos, a criança sofreu um abuso, uma exploração, aí ela vai ser ouvida no conselho tutelar, vai ser ouvida na delegacia, vai ser ouvida no fórum, vai ser ouvida na assistência, vai ser ouvida em tudo quanto é lugar, muda o discurso, começa a falar o que as pessoas querem ouvir, porque criança é apenas uma criança, é revitimizada, porque cada vez que você conta essa história de novo, você revive essa história. Então nós tivemos na semana passada uma lei aprovada em nível federal, finalmente, que prevê a escuta unificada. Ela tem um tempo de vigência, né, para ser implementada, mas já é um avanço. E aí, a sua pergunta inicial, por que eu estou avançando por esse lugar aqui? Nós precisamos ter, na nossa cidade, políticas públicas de Estado, não políticas públicas de governo, para quando esse governo sair, ou ficar mais uma gestão e depois sair, não continuar. O que nós temos hoje? Nós temos as políticas dos nossos equipamentos, com técnicos, pessoas assim, que se doam, que vão mesmo à luta, que são os CRAs, são equipamentos da Secretaria de Assistência Social. A Secretaria de Assistência Social hoje mudou de lugar, ela está no modelo, ali na rua, próxima à papelaria Leiris, ali, não sei se tem um outro ponto de referência melhor para se dar, mas ali perto do Josenei... Josenei é o melhor... É melhor, né? Ali a Secretaria de Assistência agora está ali, não está mais lá próximo à Praça Niterói. E a Secretaria de Assistência Social, ela tem equipamentos de atendimento direto às pessoas. A gente entende que quando a gente tem... a gente só enxerga muito a política de educação e a política... Pode me cortar a qualquer momento, tá? A política de saúde e de educação está mais na nossa cabeça, assim, né? Se eu preciso aprender a ler e escrever, eu tenho que entrar para a escola. Se eu me machuco, eu preciso fazer um curativo. Isso é onde? No hospital. Só que a gente não tem a ideia de que a política de assistência social é uma política tão quão importante a de saúde e a educação. Por quê? A política de assistência social, ela vai tratar de questões familiares, de questões sociais, do convívio social das pessoas. Ela vai tratar, lá tem profissionais como psicólogos, assistentes sociais, com funções específicas, e as pessoas têm direito a ir lá e falar: eu estou vivendo essa e essa dificuldade. Alimentos, benefícios eventuais como cesta básica, é um direito, não é assistencialismo, é eventual, é para dar um tempo para a pessoa se promover. E essa pessoa que é incluída nesses programas de assistência social eventuais, ela também é inclusa nos programas de trabalho, indústria. Então as pessoas não sabem disso ainda. Então, o que a gente tem hoje de política estabelecida para esse caso de exploração? Nós temos os CRAs, nós temos 3 CRAs em Guapiçora, para ter mais, temos 3.
o CRAS 2 lá no Vale das Pedrinhas, o CRAS 1 em frente ao Multimarket no centro de Guapi e o CRAS 3 aqui no Jardim Guapimirim, bem próximo de onde a gente está aqui. Esses CRAS atendem violações de direitos ou ameaças a violações de direito em certo nível, nível básico e nível médio. E nós temos um CREAS. O CRAS é o quê? Centro de Referência da Assistência Social. No seu bairro, na sua localidade. Você não precisa ir na secretaria, vai direto nele, onde está mais perto. O CREAS é o quê? O Centro de Referência Especializado da Assistência Social. Nós só temos um, que é lá no centro de Guapi, perto da Escola Municipal e os Júnger Pacheco, por ali. Então, nós temos ali serviços mais especializados e ele lida com uma alta complexidade, ele lida com questões mais complexas, quais sejam, uma delas é a exploração sexual, abuso sexual de crianças e adolescentes. Então eles vão fazer um atendimento inicial, vão fazer uma triagem, e é para lá, inclusive, que outros equipamentos como delegacia, fórum, conselho tutelar, encaminham esses casos para que essas crianças passem por um atendimento, que pode ficar ali ou pode avançar para os âmbitos da área da saúde, né? O psicólogo da saúde, o psiquiatra, se vê que teve complicações maiores. Então nós temos alguma coisa em Guapi, mas não temos, por exemplo, ainda esse programa de escuta unificada, que alguns municípios vizinhos têm, para não revitimizar a criança. Não temos a quantidade de psicólogos infantis necessários na área da saúde. Está montoando de coisas lá, porque lá antigamente tinham 3, aí mandaram embora uns 2, teve uma história assim, aí ficou uma só absorvendo toda a demanda. Aí esse profissional recebe demanda do Ministério Público, do Fórum, do Conselho Tutelar, da assistência de tudo quanto é lugar, não dá conta e marca a fila para daqui a 4 meses. Isso está deficiente também, precisamos melhorar. Psicólogos que façam essa... Por quê? Porque, só concluindo ali, os profissionais da assistência social não podem fazer essa parte de revelação. Então, se uma criança... Aí você... É muita coisa para falar, Elinho. Muita coisa mesmo, né? Agora, deixa só fazer um intervalozinho aqui para você se preparando aí para o assunto a seguir. Eu vou cumprimentando aqui as pessoas que estão sintonizadas no nosso programa nesse momento e fazendo também comentários. A Jéssica Berude. A Jéssica Berude fez um comentário aqui. Sumiu o comentário da Jéssica, mas não pode sumir, a gente tem que aparecer. A Rossana Grael e a Mariana Panelli também estão aqui fazendo comentário. Deixa eu só fazer um adendo, né? O Daniel não está aqui, gente, como conselheiro tutelar. Ele está aqui como Daniel Pérez, uma pessoa conhecedora do assunto. Está de férias do Conselho Tutelar. E ele, para vir aqui responder pelo Conselho Tutelar, ele teria que ter uma autorização específica do Conselho Tutelar. Então ele veio aqui como conhecedor do assunto, como estudioso do assunto, militante dessas questões, né, relativas aos direitos humanos da criança e do adolescente, e eles estão fazendo aqui algumas colocações com referência a assuntos que passaram pelo Conselho Tutelar, e eu não vou me alongar nesse assunto, tá? Por causa disso. Eu posso inferir sobre isso. Então, renovando o que o Hélio falou, eu vim aqui na condição de cidadão, militante de direitos humanos na área de crianças e adolescentes. Eu, para além de Guapimirim, tenho uma militância na Associação Estadual de Conselheiros Tutelares, viajo todo o Brasil convidado por diversas pessoas, já tive em mais de 10 estados, para falar sobre o assunto. Então, o que pode ser feito é ser quem fez as perguntas, reformularem as perguntas de maneira que elas não estejam tocando o Conselho Tutelar da Comarca de Guapimirim, e sim o Estatuto da Criança e Adolescente. Dessa forma eu poderia responder. Então, eu não tenho autorização hoje aqui para responder nenhum caso que eu atuei ou que o Conselho Tutelar da Comarca de Guapimirim atuou, porque para isso esse convite precisaria ter ido para o Conselho com 20 dias de antecedência, ser aprovado na reunião de colegiado, e aí a gente ia discutir a pauta e ia vir para cá, eu e mais 2 conselheiros, responder a pergunta da comunidade sobre o órgão Conselho Tutelar. E eu não estou aqui nessa condição, mas se vocês quiserem reformular as perguntas de maneira que não toque em nenhum caso específico, eu poderia respondê-las com certeza e com todo prazer. Muito bem, aquela que foi colocada aqui é sobre caso específico, que a gente não vai
nos delongar. Tá a Jéssica Berude cumprimentando aqui, o Daniel e também a todos nós. Muito obrigado, Jéssica. E quem mais? A Jéssica falando que isso é política pública estadual. A Denise Borges fazendo um comentário dizendo: esse é um tema muito importante para ser abordado, pois infelizmente estamos vendo constantemente nas mídias casos de abusos. Sabemos também que muitos desses casos não tomamos conhecimento, seja por meio da vítima denunciar ou por não ser exposta na mídia. A conscientização é um grande instrumento para diminuir esse cenário triste. Por aí, Daniel? É por aí? Então, vamos lá. Uma das coisas que o Estatuto da Criança e Adolescente previu, de 1990 para cá, foi a municipalização do atendimento. Então, poucas coisas, na verdade, são competências do Estado. Não é competência do Estado. Artigo 88, artigo 87 da Lei Federal 8.069. É só botar ECA no Google. Você bota ECA lá no Google, você entra no link mais fidedigno, que é o link do Planalto, e você vai ler que tem princípios, a linha de princípios do atendimento da criança e adolescente. Isso está no artigo 87 e 88. E nessa linha de princípios, existe um dos princípios, a municipalização do atendimento. Apenas alguns casos muito específicos, como 2 medidas socioeducativas. Lembra daquele assunto que a gente discutiu aqui numa outra entrevista, de adolescente que comete ato infracional, crime? Então, 2 das medidas socioeducativas aplicáveis a esses adolescentes são estaduais. É a liberdade, a semi-liberdade, quando ele vai, fica um tempo lá e volta no final de semana, ou vai, fica no final de semana e volta, fica a semana em casa, ou a internação completa, quando ele é internado porque cometeu um crime hediondo, um ato infracional. Quando ele cumpre medida socioeducativa, também é por conta da jurisdição estadual? Então, é exatamente isso que eu estou falando. Apenas 2 das medidas socioeducativas são de competência estadual, que são essas 2. Todas as outras são municipais. E eu vou te dar um alerta. Você está falando de política pública, se a gente tem, se a gente não tem. Política pública na área de medida socioeducativa, a gente mal tem. A gente não tem a política pública na área de medida socioeducativa. E por isso a sensação de impunidade. Na área de prestação de serviço à comunidade, é municipal, não temos. Temos que ter. E o plano municipal do SINASE é um plano que o município tem que discutir sobre essas medidas que são suas competências. Já foi discutido, já foi aprovado, não sei se já virou lei, porque eu não recebi uma cópia, eu participei da comissão, e nós não temos uma política pública na área de prestação de serviço à comunidade, que é municipal. Obrigação de reparar o dano, que é municipal. Então nós temos diversas medidas que são de âmbito municipal, porque somente 2 são de âmbito estadual, que nós não temos, e aí os adolescentes que cometem o ato infracional, por não haver legalidade para se aplicar uma medida tão gravosa quanto a privação de liberdade, porque às vezes foi um furto, uma coisa simples, ele fica sem a medida adequada e aí cresce na sociedade a sensação de impunidade e cresce na sociedade o discurso da tal da redução da maioridade penal. Mas isso, na verdade, é um erro da falta de política pública, ou seja, um erro do Estado na pessoa do município. Muito bem, estamos conversando com Daniel Pérez no Acontecendo em Guapi, da Rádio JGFM, e avisando aí, você que entrou agora, que pode mandar sua pergunta, se você tem alguma dúvida, quer aí uma explicação de quem é militante do assunto e tem muito a colaborar, aí ilustrar, né, sobre esse tema, é só mandar sua pergunta via Facebook, via WhatsApp 988-557454, ou então aí direto, né, para o telefone da Rádio JGFM, 23631423. Agora são 15h42. Cumprimentando aqueles que estão sintonizados com a gente, o Dinho Cabral, Ana Lúcia e mais um montão de gente aqui. O Toís Vidal também cumprimentando. Alô, Toís, um abraço para você, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pelo seu carinho sempre aqui com a Rádio JGFM, e estamos aí para atender a todos os nossos ouvintes com aquela
maneira nossa sempre cordial. E vamos lá então. Por que não temos veículos de comunicação fortes que tratem principalmente questões policiais em nosso município? Não se tornam conhecidos os fatos que acontecem, né? Essa realidade é muito grande, falta a divulgação, Daniel, de tantos das ações importantes como essas que são realizadas aí, principalmente nesse dia, né, 18 de maio, que é o dia de combate, o dia contra a exploração de jovens e adolescentes, de crianças e adolescentes, e para dar visibilidade aos outros fatos que acontecem aí, de repente que a população não está, como a Denise mesmo citou ali na sua colocação, né, que não se fica sabendo das coisas. É muito grande os casos de abuso contra crianças e adolescentes? Eu não tenho uma opinião totalmente formada, dependendo... Porque existe estatística? Existe. Estatística existe. Eu sou a favor de uma coisa e contrário a outra. Eu sou a favor de que se faça mais e mais campanhas como essa, né? Como nós teremos dia 12 de junho, o Dia Nacional contra o Combate ao Trabalho Infantil, que existe uma série de preconceitos sobre esse tema, porque não se entende sobre isso. A gente pode vir falar aqui sobre isso também. O que é trabalho infantil, o que não é, o que adolescente pode fazer, o que não pode. Há uma mitificação muito grande em relação a isso. Eu sou a favor de todas essas campanhas, que publicizem e que deem números, sim, que deem números para a população, mas não que façam sensacionalismo é a palavra? Sim, seria. Essa mesmo. Eu não sou jornalista, mas sensacionalismos com esses casos. Que muitas pessoas querem sensacionalismo. A gente tem uma gama de páginas de rede social aí, Elinho, que vão ter que pagar o preço devido pelo mal que estão fazendo a algumas famílias. A gente teve um caso recente, que eu não vou citar qual, aí na cidade, que fica fazendo sensacionalismo, teve no passado, foi repreendida a página, e páginas recentes que fizeram, e depois, quando foram repreendidas, tiraram, mas continuam publicando esse conteúdo para fazer sensacionalismo, para ganhar curtida na página. Aí bota lá foto, faz sensacionalismo, acaba com a vida de uma família, porque vem lá os outros pais que não sabem direito da história, revoltado, e quer bater naquele adolescente, quer fazer mal àquele adolescente, então eu não posso citar casos específicos aqui, mas que querem sensacionalismo. Isso eu sou totalmente contra, porque isso destrói a vida de uma família sem nem ter rolado a investigação necessária, o processo e tudo mais. A gente soube de uma história recentemente em canal de televisão, documentários, de que um cara, por exemplo, vamos inverter a história, um cara, por exemplo, foi acusado de abuso sexual lá de uma menina tal, e foi preso, e pobre, não teve direito à defesa adequada, ficou lá 30 anos da sua vida, e depois de 30 anos viram que ele era inocente. E aí ele saiu da cadeia sem família, porque a esposa largou, os filhos abandonaram, sem casa, tomaram a casa dele, ficou sem pagar os impostos, o negócio, ficou sem casa e com a vida destruída. Então, por sensacionalismo de matéria. Então, assim, uma das coisas que eu vejo em Guapi é que quando a gente lida com um caso desse, quando eu digo a gente, eu digo a rede de garantias de Guapimirim, pelo menos isso eu acho que é positivo. A gente não tem lidado com sensacionalismo. Rede Record liga. Você pensa que Rede Record não liga? Bandeirantes não liga? Globo não liga? Liga. Quando liga, pelo menos, dos atores da Rede Garantia de Direitos que eu conheço por aí, eu vejo dizer, não, isso aqui é um caso privado. Isso aqui é um caso para se prender quem fez, para se punir, mas é um caso para não se expor à família. Porque no afã e no desejo ávido de prender, de punir, de, escrachar quem é o suposto culpado, que nem passou ainda pelo devido processo legal, nem se sabe se de fato foi ele o culpado ou é uma outra pessoa que está lá solta impune, a família, a criança, o adolescente fica exposto na sociedade, tem que mudar de cidade, tem que mudar de bairro. Então as pessoas têm que tomar cuidado com essas coisas. Fazer campanha para publicizar a data, dar número é tranquilo de dar. Para a sociedade, caramba, tem tanta coisa assim? Tem. Por exemplo, vou te dar um dado. O órgão, e eu não estou falando como Conselho Tutelar, mas o órgão Conselho Tutelar em todo o país
previsto na resolução 170 do CONAN, do Conselho Nacional de Direito da Criança e Adolescente, ele tem a obrigatoriedade de mandar para o Conselho Municipal de Direito da Criança e Adolescente, que é o conselho que formula a política, de 3 em 3 meses os dados que ele tem, com cópia ao Judiciário e ao Ministério Público. E manda, e está mandando, para que a política lá seja formulada. E o CMDCA, que é o Conselho Nacional de Direito da Criança e Adolescente, ele é composto por metade de sociedade civil, ou seja, representantes de entidades, de ONGs, e metade governamental. Para quê? Para garantir que a sociedade civil faça o controle social, informe os seus problemas, e para garantir que a parte governamental repasse esses dados para o governo para dizer, olha só, está faltando política nessa área aqui. Então, sobre essa pergunta, especificamente, é isso que eu acho. Tem que fazer campanha, tem que dar dado, tem que dar número, mas não expor a vida das pessoas e expor a família das pessoas. É porque quando for a sua, você vai ver o quanto que isso é prejudicial e o quanto isso destrói, inclusive, a formação psicológica, emocional e sentimental de uma criança. Muito bem. Daniel, vamos voltar aqui para o nosso assunto. Segundo a reportagem aqui, os informes que eu peguei na internet, em 2016 foram 17,5 mil casos, sendo a maior parte das denúncias referentes aos crimes de abuso sexual, 72%, exploração sexual, 20%. As demais ligações para o Disque 100 estavam relacionadas a outras violações, como propaganda infantil, sexting, grooming, exploração sexual no turismo e estupro. É por aí, mais ou menos, essa a estatística que se tem também nos municípios pequenos? É por aí sim, é como eu falei, a questão da invisibilização é uma questão que prejudica a formulação de política pública, porque quando os agentes públicos eles só se movem para criar programas, e programas não de governo, mas de Estado, é quando a coisa aperta politicamente, né, quando a coisa toma essa proporção de número, né? Então a gente precisa da participação da sociedade civil, das pessoas, para denunciar, para dizer o que está acontecendo, na verdade, né? E a gente tem diversos atores. Então, correlacionando os atores, a gente tem, como a gente falou anteriormente, especificamente porque no momento inicial, nessa entrevista, eu falei de um modo geral sobre o sistema de garantia de direitos e a rede de proteção, e eu vou falar especificamente sobre essa questão do abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. A gente tem a Polícia Militar, a Polícia Civil, o Conselho Tutelar, o Ministério Público, o Juizado da Infância e da Juventude, que as ações que vão para lá, na verdade lá não se inicia uma ação, a não ser se for por um advogado particular, esses órgãos vão mandar para lá, vão propor essas ações, e os equipamentos de assistência social, eles também escutam e mesmo que não sejam eles os responsáveis pela promoção da ação, eles vão fazer o direto encaminhamento sigiloso para os órgãos que fazem esse encaminhamento. Agora, é importante dizer, Elinho, que os órgãos trabalham dentro de um princípio, é o princípio da legalidade. A administração pública como um todo só funciona dentro do princípio da legalidade. Está no artigo 37 da Constituição Federal. A administração pública direta e indireta observará os seguintes princípios. Os princípios lá, está exatamente assim o texto, mas da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E o princípio da legalidade, eu repito isso sempre, ele quer dizer o seguinte para o cidadão comum. O cidadão comum pode fazer tudo o que a lei não proíbe. Então o cidadão comum, que não é servidor público, ele pode fazer tudo que a lei não proíbe. Tudo, absolutamente tudo. Se não houver uma proibição legal, ele pode praticar. O agente público, no exercício da função, só pode fazer o que a lei autoriza. Então, na rede de garantia de direitos de crianças e adolescentes, para cada um desses atores, seja policial, seja conselheiro tutelar, seja juiz, seja promotor de justiça, ele age dentro do princípio da legalidade, ou seja, aquilo que a lei autoriza ele fazer. Então, ele vai receber essa comunicação. Então, eu recebi uma comunicação de um abuso sexual, de uma ameaça, ou de uma exploração, que é o assunto que a gente está falando hoje, porque na minha cabeça sempre verte várias violações de direitos. Mas como a gente está com um assunto focado hoje, no 18 de maio, que aconteceu agora recentemente, que é o Dia Nacional de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes,
você tem ali ações específicas para se tomar. Você não pode fazer aquilo que você quer, você não pode se deixar levar pela emoção, você não pode, porque você é o agente público. A família está emocionada, as pessoas estão comovidas, a sociedade está revoltada, mas você, enquanto agente público, para garantir a eficiência, como é um dos princípios citados nesse que eu falei, daquele procedimento, você precisa fazer só o que a lei autoriza. Então, se chega a comunicação, você vai ver lá o que a lei autoriza eu fazer. Informar para o Ministério Público? Mandar um relatório para lá? O que a lei autoriza eu fazer? Aplicar as medidas de proteção à criança e adolescente? O que a lei autoriza eu fazer? Então, essa pergunta o agente público vai se fazer. E não é o agente público o conselheiro tutelar. É o policial civil, é o policial militar, é o médico, também é um ator, é o assistente social, é o psicólogo. Às vezes, como ser humano, ele quer fazer mais. Às vezes, como ser humano, ele tem uma interpretação pessoal do caso, mas ele vai ter que se ater ao princípio da legalidade. Ou seja, ele só pode fazer o que a lei autoriza. Portanto, duas coisas. Primeiro, ele precisa saber muito bem o que ele tem que fazer, qual é a sua função, o que a sua profissão manda ele fazer, o que seu cargo manda ele fazer. E segundo, não se envolver emocionalmente com o caso. Existe, inclusive, em diversos códigos de ética, ou regimentos internos e tudo mais, um artigo que fala, como a gente tem visto agora no Supremo Tribunal Federal, de quando a pessoa não pode julgar aquele caso, ou não pode tratar com aquele caso, porque tem uma certa ligação com aquele caso. Qual é o termo, gente? O pessoal da internet aí ajuda. Vamos lá, gente. A gente vai lembrar. Então tem aquele termo lá que ele pode se declarar... incapaz, mas tem outro termo. Né? Tem um termo para isso. Suspeição. Ele pode declarar suspeição. Entendeu? Daquele caso, porque ele tem ou amizade com aquela pessoa, ou ele é mais próximo, como vimos lá no STF agora, que o escritório de advocacia do ministro trabalha com não sei quem. Então, existem alguns casos que o servidor público pode declarar suspeição de determinado caso. Então, ele não pode se envolver emocionalmente com aquilo. É por isso que existe esse critério de suspeição, né? Para ele não se envolver emocionalmente. Mas ainda assim, quando se trata de criança e adolescente, geralmente as pessoas são seres humanos, elas acabam se envolvendo. Então ela tem que se controlar para, mesmo querendo fazer muita coisa, ou mais do que ela podia, ela fazer apenas o que a lei autoriza ela a fazer. Porque ela, naquele momento, é um servidor público no exercício da sua função e ela precisa observar o princípio da legalidade. Eu estou falando isso, parece chato e é chato, mas é porque esses casos especificamente geram uma comoção da sociedade como um todo que tira as pessoas do seu senso de raciocínio. As pessoas deixam de raciocinar e partem para a violência, partem para uma situação descontrolada. Então, é importante saber isso. A comunicação vai chegar e o agente público vai tomar as medidas que ele tem que tomar. Se ele estiver envolvido com o caso, ele vai passar por um outro profissional agir, e se ele não fizer aquilo que a lei manda ele fazer, você pode denunciá-lo no Ministério Público. O Ministério Público da comarca de Guapimirim fica ali na Rua Imperial, muito próximo ali da Guarda, muito próximo do Detran, ali no Bananal, em Parada Modelo. Você vai, direcione-se ao Ministério Público e vai lá e denuncia esse profissional que você fez a denúncia e ele disse assim, vou fazer, e não fez nada. Ou então ele disse que fez e não fez, ou você não viu progressão no caso. Denuncie esse profissional. E o Ministério Público não é que nem o gabinete do juiz, porque o juiz só age quando ele é provocado por uma entidade específica, o advogado, o conselho, ou seja lá quem for. O Ministério Público tem a porta aberta para a comunidade. Qualquer cidadão pode ir lá, meter a mão na porta do Ministério Público e entrar e falar, oi, tudo bem? Estou com esse problema, é aqui que se vê isso, é aqui que eu posso denunciar isso. Tem a mão na porta do Ministério Público, que o nome já diz, né? É Ministério Público, é do povo. Então, se o profissional prevaricou, vai lá e denuncia ele. Se o profissional não fez aquilo que ele tinha que fazer, vai lá e denuncia ele, porque é para isso que existem os órgãos de controle. E quem não está trabalhando,
não merece a função que está exercendo. Muito bem. Cumprimentando aqui o Washington Luiz, daqui do Jardim Guapimirim, parabenizando pelo programa. Alô, Washington, um forte abraço para você. A Ana Helena Goulart, dizendo: nós, sociedade, devemos ajudar a quebrar o silêncio que há quanto aos casos de abusos, porém, tomando todo cuidado para não expor a criança ou a família e piorar a situação. Muito bem, Ana Helena, é exatamente o que o Daniel acabou de falar aqui, né? Quando a gente se reportou a questão da divulgação dos casos, né? Porque a gente pouco ouve falar, principalmente dos municípios pequenos, sobre os casos aí de abuso e exploração sexual da criança e do adolescente. Daniel, vamos seguindo aqui o nosso bate-papo informativo, levando aí o esclarecimento à nossa população. O bullying, ele é também um caso sério a ser considerado, Daniel? O bullying é um caso seríssimo a ser considerado. Ainda existe ainda um preconceito em relação ao bullying. Só um minutinho respondendo aqui um caso urgente aqui. Muito bem, estamos no Acontecendo em Guapi da Rádio JGFM, agora são 16h08. E mais uma vez, lembrando, caso você queira fazer a sua pergunta, mandar aí por áudio. O meu WhatsApp é 988557454, repetindo, 988557454, se quiser mandar sua pergunta por áudio. Se quiser fazê-lo pelo Facebook também pode, ficar à vontade, pode mandar, ou pelo telefone da rádio 3633-1423. É o Acontecendo em Guapi no ar para você. Sim, Daniel? Estou de volta, porque era uma questão, prometo que não vou mais me ater ao celular, porque era uma questão que era de urgência. Mas assim, gente, o bullying, existem diversos temas que são tabus, porque a gente tem 27 aproximadamente anos desde que o Estatuto da Criança e Adolescente foi promulgado. Da redemocratização do país, a gente tem 29, né, contando que foi em 88, então teríamos 29. A promulgação do Estatuto foi em 90. A gente tem 27 anos e parece que é um tempo muito grande. E deveria ser um tempo hábil para já mudar, para uma mudança de prática. Só que nós temos órgãos, instituições muito mais antigas, de 200 anos, de 150 anos, de 100 anos, instituições arraigadas no seio da sociedade, e as instituições podem mudar com uma canetada, mas os profissionais que trabalham nela continuam lá e não se muda com uma canetada. A gente vê isso na educação. Você pode tentar transformar a educação pela lei federal e dizer que agora vai ser assim, mas agora, na verdade, não vai ser assim ainda. Por quê? Porque você ainda tem profissionais lá com a cabeça de 1905. Então, esses profissionais vão continuar, porque ele, na sala de aula dele, ninguém vai ficar vigiando ele lá 24 horas, e se o fizesse também não seria sadio, não vai mudar a sua prática de um dia para o outro. Então, nós temos terminologias como trabalho infantil, bullying, sei lá, me veio tanta coisa à mente agora, que tem um preconceito, né? As pessoas que ouvem falar em bullying já é aquele monte de falácia. Na minha época não tinha isso. Na minha época me chamava disso e daquilo de outro e não ficava chateadinho. Na minha época, hoje a geração, como diria o Huawei lá de Petrópolis, aquele maluco lá que faz um programa de boa, sei que lá com leite, pirão com leite, sei lá, esqueci o que ele fala, mas assim, que hoje em dia qualquer coisa é sinal para a pessoa ficar chateadinha. E não é isso. Nós, aí você diz, na sua época não era assim. Na sua época a criança demorava quantos anos para abrir o olho? Nascia com o olho aberto? Ou demorava 15 dias para abrir o olho? As crianças de hoje em dia demoram quantos dias para abrir o olho? Já nasce de olho aberto. Isso demonstra não só uma mudança psicológica, emocional, mas uma mudança física.
A coisa é tão gritante que a mudança é física. Vai para o âmbito da carne do ser humano, da transformação. Então, existe uma geração e esta é uma outra geração. Existe uma forma com que uma geração lidava com os problemas e essa é uma geração que lida com os problemas de outra forma. Existe antigamente você não fazer isso porque você não tinha canais para reclamar, ou quem realmente... As pessoas também morriam por causa disso, se matavam, se suicidavam, e você vai falar, as pessoas na minha época nem ligavam para isso. Como é que você sabe? Tem dado? Tem número? É aquilo que a gente estava falando da invisibilização. Se na época tivesse números, talvez, e dados, e lugares para as pessoas reclamarem isso, eu seria uma das pessoas que teria reclamado isso na minha época. Que eu tenho 34 anos, o que eu sofri de bullying na Escola Municipal Professor Otelo, na Escola Municipal Isalgino de Pacheco, não está no gibi. Porque eu era bem magrinho, hoje o que aconteceu foi que minha cabeça cresceu em volta da orelha. Eu engordei um pouco, né? Mas assim, eu era bem magrinho, muito magrinho, e a minha orelhinha não parece... O Jô Soares que tem uma teoria sobre isso, né? Que a orelha sempre é do mesmo tamanho, né? O que cresce é a cabeça, você já nasce com a mesma orelha. Ele dizia isso muito nos programas dele. Mas eu tinha uma orelha grandinha e todo mundo era topogígio para lá, topogígio para cá, era magrelo, se o vento vier, vai te levar. Na cachoeira eu não tinha coragem de tirar a camisa de jeito nenhum, não tirava a camisa, tinha estar calor, podia estar o calor que fosse, eu não tirava a camisa porque eu era muito magro, então sofria. Isso fazia muito mal para mim, mas muito mal para mim, e eu não tinha aonde reclamar, eu não tinha aonde tratar esse problema, e se eu não tivesse uma vitalidade, uma força interior, ou talvez buscada na religião, em outros meios que eu usava como fuga, para que isso não se tornasse prejudicial para mim, eu poderia ter me suicidado facilmente, poderia ser um dos não números, porque na época não tinha número. Então não é que na tua época não acontecia isso, é porque eu e você ainda resistimos o bastante para não nos suicidarmos, e hoje não, hoje a gente tem canais de denúncia e a gente tem lugares onde a gente pode buscar ajuda para se tratar e a gente tem leis que proíbem isso. Então não é que na tua época não tinha isso, que na tua época tinha isso. O problema é que não tinha para quem que reclamar, aonde reclamar, ou você sobrevivia com isso ou você se suicidava e morria, ok? Ou você usava isso para ser mais forte. Agora, ninguém é obrigado a passar por uma coisa dessa obrigatoriamente. Eu acho que o ser humano tem direito de escolha, isso é o que faz de nós seres humanos inteligentes. Não concordo com essa fala, discordo veementemente, até porque fui vítima de bullying, e bullying também, a lei deixa bem claro que não é qualquer brincadeirinha, ou bobão, ou isso não é bullying. Bullying é quando insistentemente uma pessoa começa em detrimento da sua aparência física, da sua forma de comportamental, ou por quaisquer que seja que a pessoa usa de deméritos em relação a outra pessoa, ela humilha, ela constrange, ela persegue reiteradas vezes. Não é porque alguém chamou de bobo que vai ser considerado bullying, nem alguma coisa do tipo. Agora é um problema seríssimo, sou veementemente contrário a essa prática e lutarei com todas as minhas forças para combatê-la, porque fui das pessoas que sofreu essa violação e que sofreu esse abuso de direito individual. Muito bem. Trabalho infantil, Daniel. Eu queria que você caracterizasse e dissesse um pouquinho como é que é a nossa realidade. Então, vamos lá. As pessoas, esse então é um tema que a gente volta para um lugar que a gente vai voltar toda hora. Toda hora a gente vai voltar para o mesmo lugar. E sabe qual é o lugar? Falta de política pública. A gente quer investir na segurança pública. Temos que investir na segurança pública o máximo que pudermos. Mas investir na segurança pública, por exemplo, é dar oportunidade para os jovens, para os adolescentes. Cultural, teatro, música, artes plásticas, estátua, sei lá, tanta coisa que tem para um adolescente, uma criança fazer, que a criança é a transição da infância para a juventude, porque se a gente for conceituar, criança é o indivíduo de 0 a 12 anos incompletos.
Adolescente é um indivíduo de 12 anos completos a 18 anos incompletos. E a gente tem o jovem, que é o indivíduo, que tem o Estatuto da Juventude, que é o indivíduo de 15 anos completos até 29 anos incompletos. Então a gente tem criança, adolescente e jovem. Então a gente tem períodos de transição. A ideia toda, tanto do Estatuto da Criança e Adolescente, quanto do Estatuto da Juventude e das demais leis para o adulto, é preparar o indivíduo, desde que ele nasce, para a sua vida adulta, que é o momento que ele vai ter a sua independência civil, penal, seja lá o que for. Então a gente precisa de entender essa situação. A lei brasileira diz, o Estatuto da Criança e Adolescente, que a partir dos 14 anos de idade, o adolescente já pode trabalhar na condição de bolsa-aprendizagem. Meio período ele vai trabalhar, meio período ele vai estudar. Vai ganhar ali uma bolsa, um valor para estimular essa bolsa, vai começar a aprender um tipo de profissão, ok? Então isso é bolsa-aprendizagem, dos 14 aos 16. A partir dos 16 anos, esse adolescente já pode trabalhar com todos os direitos previdenciários garantidos, trabalhistas, carteira assinada. Eu tirei minha carteira com 16 anos. Até hoje nunca assinei, para dizer a verdade, mas tirei minha carteira com 16 anos. Nunca assinaram, né? Sempre trabalhei em serviço que o trabalhador era um violador do direito trabalhista, não assinava a carteira de jeito nenhum. Em Guapi tinha uma máxima que se você colocasse ele na justiça, você ia ficar queimado e não ia conseguir emprego em lugar nenhum mais. Então eu trabalhei num monte de lugar, inclusive gente que era parente minha e que não assinava a minha carteira, e que eu não ficava intimidado a não colocar aquele sujeito na justiça, porque ele estava violando um direito meu, porque senão eu não conseguia trabalho em lugar nenhum mais. É assim que funciona a lógica de capitalista, vamos dizer assim. Não quero entrar nesse discurso marxista, mas assim, nessa onda capitalista. Então, o trabalho infantil é uma coisa. O trabalho adolescente é permitido. Eu comecei a trabalhar, e eu vou mostrar os fatos prejudiciais disso, com 11 anos de idade. E eu não tenho nenhum orgulho de ter começado a trabalhar com 11 anos de idade. Não ligo que é ser bonito. Você começou a trabalhar com 11 anos de idade. Que bonito, você está aí, força, cara. Estou aqui forte e não consegui concluir minha faculdade ainda. Estou aqui do jeito que estou e não consegui ter já era para estar com doutorado, um mestrado, uma pós-graduação e não tenho ainda. Por quê? Porque eu tinha que trabalhar. E aí eu estudava nessa época no Ilza Júlia Pacheco, trabalhava de 5 da tarde até as 5 horas da manhã, em estabelecimentos na praça, que não preciso citar o nome, e chegava na escola às 7 horas no outro dia como? Se eu tinha chegado 4h30, 5 horas da manhã. Aí às vezes até eu ia, dormia a aula toda, aí repeti 1 ano, repeti 2 anos, vou fazer EJA. Aí fiz EJA não, vou fazer SES, em Teresópolis. Aí fiz lá as apostilas, quando chegou em exatas, que eu sou horrível em exatas, sou bom em humanos, não sou horrível em exatas, para reprovar, falei, não tem como, vou ter que voltar para a sala de aula. Nisso já tinha se passado 5 anos. Eu falei, agora eu vou estudar de verdade. Para fazer isso, eu tive que largar aquele tipo de emprego. E aí, mas tive que continuar trabalhando. Consegui um emprego que eu fazia manutenção de piscinas, limpava a piscina. Vou contar uma história minha, prática de vida. Fazia manutenção de piscinas, aí eu tinha um horário para tanto trabalhar e estudar. Consegui terminar o ensino fundamental, fui fazer formação de professores e na época que ainda eram 4 anos, me formei professor no Alcino Guanabara com 26 anos de idade, quando pessoas já tinham terminado a sua faculdade, amigos meus que tinham estudado comigo já tinham terminado a sua faculdade. Que vantagem eu vejo isso? Não vejo vantagem nenhuma. Vantagem é criança com 11, 12, 13, 14 anos de idade, está dentro de sala de aula, estudando, no contraturno, está fazendo arte, natação, praticando esporte. Isso é vantagem. Talvez praticando esporte, até descobrindo um esporte que vai ser para a vida dele, que ele vai jogar basquete, vai jogar futebol, vai ser um grande astro dessas áreas, e a gente na nossa cidade precisa começar a investir nessas áreas. E não ficar fazendo defesa de que criança tem que trabalhar. Não, criança não tem que trabalhar. Agora, adolescente, a partir de 14 anos de idade, está lá a partir do artigo 63, quem quiser conferir aí, só botar ECA no Google,
rolar a barra aí de rolagens e botar lá, a partir do... Tá por ali, 63 tal, você vai ver lá as condições de trabalho permitidas, e as condições são essas. A partir de 14 anos, o adolescente pode trabalhar como bolsa-aprendizagem, contraturno, estudar. Aí, por que eu disse que a gente volta para o mesmo lugar comum? Eu pergunto para você, Elinho, que lei no município que a gente tem de incentivo às empresas particulares para absorver essa mão de obra? Nenhuma. Que lei você tem para absorver o adolescente com 16 anos de idade, dando desconto de ICMS, de imposto, incentivando as empresas, explicando que ela pode fazer isso legalmente, para absorver toda essa molecada que está à toa aí se envolvendo com droga? Nenhuma. Então a culpa de quê? Culpa é a falta de política pública. Culpa a falta dos nossos governantes pensarem nisso. Não é desses que chegaram agora, não. É de todos os outros que passaram. Estou colocando, vai dizer, tá contra. Não é desses não. Esses acabaram de chegar. Tem a oportunidade de provar que tem boa intenção e vão fazer isso acontecer. Estou falando de todos que passaram. Não tem política pública, porque existe 3 poderes ali. A gente sabe muito bem disso, só não para pensar. Existe o poder legislativo, existe o poder executivo e o poder judiciário. Então o poder legislativo vai fomentar essas leis, porque demanda aprovada não falta. E o poder executivo vai executar. Então se não executar, se não tiver lei, e se a lei tiver e não executar, não adianta nada. A gente vai cair no mesmo debate comum aqui e ficar falando mal do que não é errado. Muito bem. Estamos conversando com Daniel Pérez no Acontecendo em Guapi, da rádio JGFM. A Denise Borges fazendo um comentário aqui, dizendo assim, Daniel, como você vê, ela fazendo uma pergunta, como você vê a situação das pessoas que dizem não ter conseguido ajuda nesses órgãos, principalmente nos órgãos de proteção à criança? Na sua opinião, está havendo falha nos órgãos que eram para prestar apoio ou não? Eu falei aqui há uns 20 minutos atrás. Todo o sistema, ele tem os seus órgãos de controle e fiscalização. Primeiro é importante saber traduzir o que é não ter conseguido ajuda. Porque existe ajuda. Primeiro que não é ajuda, já odeio essa palavra, não é ajuda, é um direito seu. Se é um direito seu, não é ajuda. Que nem algumas pessoas chegam no trabalho e falam, chegam no meu trabalho e falam, eu queria que você me ajudasse. Não, querida, ajudar não. É um direito seu. Você paga por isso. A caixinha de leite não era para ser R$2,80, R$2,90, R$3. Era para ser R$1. Sabe por que você paga R$2,90, R$2,80, R$3? É porque você está pagando por esse serviço aqui. Isso é um imposto que você paga para ter direito a isso aqui. Então não é ajuda nenhuma. Então, primeiro dizendo que não é ajuda. Agora, primeiro a gente precisa saber se aquilo é o nosso direito. E não é o que eu quero. É o que a lei determina. Agora, Daniel, eu não sou obrigado a conhecer de todas as leis. É claro que não. Ninguém é obrigado a saber de infância, de penal, nem eu sou obrigado a saber de todas as leis. O juiz não sabe. O promotor não sabe de todas as leis. Tem muita lei. Aliás, o que a gente é bom de fazer é lei. É lei, né? A gente é muito bom de fazer lei. Mas você tem, se você fez uma reclamação no órgão correto de se fazer aquela reclamação e ela não foi atendida a contento, pode ser 2 motivos. Ou porque o funcionário público prevaricou, ou porque ele fez o que tinha que fazer e ainda porque o nosso sistema, de um modo geral, é lento, a coisa não se concretizou, ou porque aquilo não era direito. De uma forma ou de outra, se você se sentiu lesado em qualquer direito, reclame nos órgãos de controle. Quais são eles? O principal deles é o Ministério Público. O principal órgão que controla as instituições, os órgãos de um modo geral, por isso que ele tem esse nome, Ministério Público. É o Ministério Público. Porque mesmo se não for lá, ele vai te indicar onde é. Isso aqui não é aqui não, mas é lá na fiscalização da prefeitura. Isso aqui não é aqui não, mas é lá na delegacia de polícia civil. Isso aqui não é aqui não, mas é lá no conselho tutelar. Se você solicitou algo que você entende que é seu direito e não foi atendido, procure o Ministério Público da Comarca do Guapemirim.
No mínimo lá eles vão te orientar. No mínimo lá eles vão te dar uma direção de onde é. E se de fato foi um ato lesivo a você, que o funcionário prevaricou, aonde for, foi um policial, foi um delegado, foi um conselheiro, foi um assistente social, foi qualquer funcionário público, foi o prefeito, foi o secretário de educação, qualquer funcionário público está aos auspícios da lei, está pronto para ser questionado se ele está fazendo certo ou errado. Procure o Ministério Público para colocar a tua questão e aí vai se mostrar o que foi feito e o que não foi feito. Olha só, o Ministério veio aqui, fulano de tal, fez uma reclamação, fez uma denúncia, como é que é esse negócio? O que foi feito, o que não foi feito? Vai cobrar explicação e o órgão vai apresentar o que ele fez. Se não fez nada, vai pagar por isso, porque ele é um funcionário público e tem que cumprir o seu dever. Muito bem. Abraçando aqui um galerão que está sintonizado com a gente aí, curtindo o nosso programa. Jéssica Berude, eu já falei, o Pint Bracho Lima, a Rossana, a Ana Helena Goulart, o Franco Rodrigues, Dinho Cabral, Rafael Coelho, Denise Borges, Moisés do Espírito Santo, alô Moisés, só alegria, Ana Lúcia, Mariana Panelli, Diego Pereira, Rafaela Souza Flores, Beatriz Jesus, Jaqueline Lima, Carlos Rodrigues da Telemensagens, Rayane Ferreira, Vivian Calete e muito mais gente. Daqui a pouquinho eu continuo aqui mandando um abraço para todos vocês e agradecendo aí pela sua audiência. Tá ok? Então continuem sintonizados com a gente aqui na JG-FM. Além dos conselhos tutelares, quais os outros órgãos que você já até falou, né? Mas eu tinha preparado aqui, eu vou repetir a pergunta para você. Quais outros órgãos as pessoas que sentem com algum tipo de problema com relação ao abuso contra a criança e ou adolescente devem se dirigir? Primeiramente, o primeiro qual é a tramitação legal, Daniel? Primeiro, a gente vive hoje no Brasil uma coisa com relação ao segmento, vou falar isso, ao segmento conselheiros tutelares. O segmento do Brasil, está previsto a criação dele no artigo 131 do Estatuto da Criança e Adolescente, e pensam que tudo que tem a ver com criança e adolescente é conselho tutelar. Não é. Não é. Via de regra, o conselho tutelar não era para existir. O conselho tutelar, fazendo o seu trabalho muito bem, a cada dia melhor, ele caminha para a sua própria inexistência e para se tornar obsoleto. Porque o conselho tutelar está previsto no artigo 131, que ele é um órgão, e aí as pessoas falam, você não falou que não ia falar do conselho tutelar? Não, falei que não ia falar do conselho tutelar com a PIBIM. Eu vou falar do conselho tutelar órgão, que está no Estatuto da Criança e Adolescente, de um modo geral. No artigo 131, diz que ele é um órgão permanente, autônomo, não jurisdicional. Isso quer dizer, não jurisdicional quer dizer que ele não é um longa-manos do Poder Judiciário, ele é autônomo, encarregado pela sociedade, então ele é empregado da sociedade, empregado do prefeito, do secretário, ele é autônomo, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos de criança e adolescente. Então fique bem claro aqui, fazer um recorte, essa parte, zelar pelo cumprimento, não zelar por cumprir. Por quê? Porque quem tem que cumprir todos os direitos é quem executa. E quem executa se chama poder executivo, através de todas as suas secretarias e de todas as suas políticas públicas. E zelar pelo cumprimento de direitos também na área judicial. Por exemplo, se uma criança tem um direito, a criança ou adolescente tem um direito judicial de ser atendido, de ser respeitado na justiça, e não está sendo atendido, o Conselho Tutelar também tem a competência de zelar por esse direito. Então você está me dizendo o quê? Que a exemplo do que o Conselho pode fazer com relação ao Poder Público Executivo Municipal de representá-lo judicialmente, porque não cumpriu o direito, vai fazer a mesma coisa com o juiz, com o promotor? Pode fazer e vai fazer.
Não vai fazer na mesma instância porque quem violou foi aquele próprio. Então vai fazer em segunda instância, vai representar o desembargador ao tribunal de segunda instância, ao tribunal de terceira instância, ou seja lá a instância que precisar ir. Por quê? Zela pelo cumprimento. Sempre que você me faz uma pergunta, a minha cabeça abre um leque assim para responder amplamente. Por quê? As pessoas não eram para, não é para existir um fluxo em que a pessoa precise ir num lugar para conseguir uma coisa de um outro lugar. É tipo pedir o santo, né? Vou pedir a São Pedro, para São Pedro pedir a Maria, para Maria pedir a Jesus, para Jesus pedir a Deus, depois eu receber alguma coisa. Não é assim. Aí nesse caso aí seria o conselho tutelar para pedir... As pessoas acham que tudo tem criança, tem a ver com o órgão, tipificado lá no artigo 131, aí tudo tem que ir lá para ir... Não! As pessoas têm o direito de acessar, aí eu vou ser redundante agora, né? Tem o direito de acessar o seu direito direto no equipamento de origem. Então, se eu tenho uma demanda, eu preciso de um psicólogo para minha filha, porque está passando por alguns transtornos, alguns problemas, teve aí a história da baleia azul, não teve? Um monte de problema aí. Então, aí a pessoa vai no equipamento, não estou falando que acontece em Guapi, não, estou falando de modo geral no Brasil, isso acontece muito. Aqui não acontece nunca. Mas em outro lugar por aí fora, isso acontece. A pessoa vai no equipamento de saúde e a pessoa fala, olha, não tem vaga não, mas vai no conselho tutelar que você vai conseguir. Ué, que coisa é essa? Que absurdidade é essa? Isso não existe. A pessoa tem o direito de acessar o seu direito direto no equipamento do Poder Executivo. Aí o que acontece? De fato, lá não tem. Então, esse direito foi negado. Como esse direito foi negado, ela procura este órgão inicial, estou falando com relação à criança e adolescente, que é o órgão Conselho Tutelar, criado pela Lei Federal de 1969, para o quê? Aquilo que eu falei do artigo 131, zelar pelo cumprimento. Ou seja, tinha que ser cumprido aqui. Não foi cumprido. Ela vem aqui e fala aqui, olha só, fui lá, não foi cumprido. Disseram que não tem a vaga para minha filha. Disseram que não tem vaga para psiquiatra. Disseram que não vão dar. Disseram que não gostaram da minha cara, que eu sou muito feia e que por isso não vão dar. Aí ele vem para cá para que este órgão zele pelo cumprimento. Então, inicialmente, quase todas as violações ou as negativas de direito, inicialmente, param no Conselho Tutelar. Inicialmente, então a maioria vem. Agora, não quer dizer que todo tipo de casos que envolva criança ou adolescente é tratado no Conselho Tutelar. Competência exclusiva. E nem existe esse fluxo de que a pessoa tem que ir para conseguir. Não, se ela teve que ir para conseguir, configurou por parte desse outro agente público aqui do Poder Executivo uma negativa do direito. Portanto, não só este órgão aqui vai requisitar, vai zelar para que o direito seja cumprido, como vai representar esse agente público, não aquele agente público ali que está atendendo na ponta ali, que é só um secretário, que é só né, mas vai representar o chefe da pasta pela negativa de um direito básico fundamental, qual seja, geralmente, Elinho, educação, saúde, assistência, geralmente, são esses. Então é isso. Agora, um adolescente, agora o assunto é muito vasto, o adolescente preso em flagrante ato infracional, chama o conselho? Não, o conselho não tem nada a ver com isso. Vai chamar a polícia. Vai chamar a polícia. Por quê? Porque é assim que a lei prevê. Está lá do artigo 171 até o 190. O adolescente pego em flagrante ato infracional. Não foi pego em flagrante, mas a escola viveu um problema lá e era adolescente. 12 anos completos. Então vai se registrar a ocorrência em face daquele adolescente. Não vai chamar o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar não tem spray de pimenta, não tem nada disso. Não é o de Guapi, é o do Brasil. Não é órgão de segurança pública. Os órgãos de segurança pública, eu vou errar agora, com certeza, mas ou está no 194 ou no 174 da CF, da Constituição. Diz lá os órgãos que competem à segurança pública. E Conselho Tutelar não é equipamento de segurança pública. Ele é um órgão administrativo, para zelar pelo cumprimento do direito. Ok? Então, depende do assunto. Tem casos que vai ser
no Conselho Tutelar, tem casos que vai ser na Polícia Militar, tem casos que vai ser na Polícia Civil, tem casos que vai ser direto no hospital, mas cada um dessa rede, desses atores da rede que eu falei inicialmente, tem a obrigação legal de informar pelo menos essa pessoa aonde que é o lugar que ela tem que ir. Mesmo se não for meu. Não é meu e tchau. Não é meu, senhora, mas olha só, procura este local aqui, porque é função deles saber indicar um local para onde aquela pessoa ir, ou um telefone para onde aquela pessoa ligar, porque é um órgão tem lá uma lista de telefones, ele pode ligar para alguém para perguntar se ele não souber. Eu acho que isso faz parte até da cidadania, para além da competência legal e do princípio da legalidade. Muito bem. Cumprimentando aqui, mandando um forte abraço para o Jorge Toledo, lá em Niterói, também sintonizado com a gente. Alô, Jorge, um abraço para você, muito obrigado. Eli Jordão e o Rafael Coelho, abraço a todos vocês, muito obrigado aí pelo carinho da audiência de todos, ligados com a gente aqui todos os sábados pela JGFM em 98,7. O Jorge Toledo diz assim: um abraço, hoje um segundo de muita importância e atualidade. Parabéns, um assunto de muita importância e atualidade. Parabéns pelas explicações, Daniel. E a Eli também mandando um abraço para o Daniel. Amigo Daniel Pérez, quanto tempo, bom te ver. Nem que seja pela internet, né? A internet propicia esses momentos, né? Muito bem. E a internet como esse elemento, Daniel? Como é que você vê a internet como esse elemento de propagador, né, de tanta coisa aí ruins para a família? Alguns classificam a internet como desagregadora das famílias, destruidora das famílias. A nossa criançada, os nossos jovens estão sendo vítimas ou estão sendo mais beneficiadas com o advento da internet? Pai, isso é uma pergunta, né? É muito complexa? Vamos falar da tesoura, por exemplo. A tesoura é muito ruim, né? Ela fura as pessoas, né? A tesoura, a faca. Mas a tesoura é muito boa também, né? Ela corta a carne, ela corta os legumes. Se eu não tiver tesoura, eu não faço as roupas que a gente está vestindo aqui. A internet é uma ferramenta como outra qualquer. Quem usa a ferramenta é o ser humano. A ferramenta está parada. Um dia vão criar robôs aí que andam e fazem tudo sozinho. Não criaram ainda. O celular está aqui, eu uso ele porque eu quiser, né? Eu acho que essa pergunta tem mais um cunho, tem uma natureza bem profunda nessa pergunta, que é uma outra coisa que tem a ver comigo nessa militância da infância. É os pais começarem a ter pulso de paz. Que é isso que está faltando. Os pais não têm pulso mais de pai. As pessoas falam assim, e deve ter alguém atrás falando, quem é esse moleque aí para estar falando isso de mim, né? Ou comigo, né? Eu não estou falando com você, tá, querido? Eu estou falando genericamente, né? Aí falam assim, as crianças de hoje em dia são terríveis. Não, as crianças de hoje em dia, vírgula. Eu acho que é mais os pais de hoje em dia, que não têm a mesma firmeza que os pais antigamente tinham. Tudo bem que eu tenho que considerar que o estilo de família mudou, que todo mundo tem que sair para trabalhar, que aí também não tem onde... Aí a gente volta ali para o mesmo lugar comum, a falta de política pública, que é a falta de berçários, a falta de vaga em creches e tudo mais, porque a família mudou, e a família agora é uma família em que sai o homem e a mulher dentro de casa, e aonde ficam as crianças? Deveriam ficar nas políticas públicas. Na escola de manhã, de tarde a fazer balé, aí está falando, balé, eu sou pobre. Você tinha que ter direito a ter balé, você paga por isso. Existe uma verba lá na Secretaria de Cultura que era para ser destinada para isso, para ser feito isso. Violão, balé, violino, isso não é nada de todo mundo, não. Isso é totalmente direito teu e você tem que cobrar. Então, assim, a criança poderia ficar no balé de manhã, ou seja, na escola de manhã, de tarde está fazendo lá os cursos, se envolvendo, chegava papai e mamãe, vai lá, final de semana sair com eles, levar para tomar um sorvetinho, a casquinha de R$2 no Bob's, levar para comer a pipoca na praça e educar os seus filhos, serem firmes,
Não tem que ser não. O não pode durar 10 minutos. O não pode durar 15 minutos. O não tem que ser não até quando eu falei que ele ia ser não. Se eu disse que era não durante 3 dias, é o não durante 3 dias. E é uma falácia que o conselho tutelar tirou não sei o que lá. O estatuto, esse tal desse estatuto tirou nada, meu. O problema é teu. Quem pariu Mateus que embale. Eu quero que você me prove onde está no estatuto. Eu dou o meu salário inteiro no final desse mês, se tiver em algum lugar no estatuto, que foi tirado o teu poder familiar de mandar no teu filho, de criar o teu filho, de educar o teu filho. No artigo 21 e 22 do estatuto, inclusive, diz: poder familiar será exercido pelo pai e pela mãe. Não diz que vai ser exercido pelo Estado, pelo professor, pelo pai e pela mãe de igual forma. E aí diz mais: no que dispuser a legislação civil. Qual a legislação civil vigente? Código Civil. Tu tem internet, tu tem Google, é fácil de te achar, não precisa ter aquele livro grossão em casa não. Pega aí o teu Google aí, bota Código Civil. Bota a barra de rolagem bastante para baixo, dá uma olhada no artigo 1634. Aos pais compete quanto à pessoa dos filhos menores exigir respeito, obediência, educação, e tem um outro artigo lá interessante: os serviços próprios da idade. Varrer uma casinha, lavar a louça, dependendo da idade da criança. Mas vamos lá botar uma criança de 2 anos para lavar a louça. Ela vai quebrar tudo, vai cortar a mão. Nem vai botar uma criança de 10 anos para cozinhar um feijão. Ela vai queimar o rosto, vai explodir a panela. Agora, está lá. E isso está no estatuto. Está dando poder para você. Agora o teu não tem que parar de virar não por 5 minutos. E aí fez uma pirraça, bateu a cabeça na parede e fez uma pirracinha e o teu não virou sim. E aí ela vai descobrir. E aí a culpa é do ECA. E aí a culpa é do ECA, a culpa é do conselheiro tutelar, a culpa é da professora, a culpa é a síndrome de Adão. A culpa é de Eva, a culpa é da serpente. Não, em respeito a todos que têm uma outra religião, mas como um livro histórico eu estou citando essa história. Então assim, a culpa é de quem? A culpa é minha, a culpa é sua. É a gente que tem que, desde o início, tem crianças com personalidades mais calmas, tem crianças com personalidades mais incisivas. Então, a umas você vai imprimir uma disciplina um pouco mais puxando, e a outras você vai sentir que você pode liberar mais, que está tranquilo. Então, o seu não tem que ser não pelo tempo que você falou que era não. Não tirou nota boa, então não vai ter isso aqui. Agora, não tira nota boa, dá celular. Não tira, xinga a mãe, dá uma bicicleta de marcha. Os pais de antigamente faziam isso? É assim que eles agiam? Então é por isso que eu faço meu questionamento. As crianças de hoje em dia, não, as crianças de hoje em dia não, os pais de hoje em dia. Porque que as crianças de hoje em dia estão mais ativas é óbvio, a geração mudou, eles estão com o celular na mão, eles estão com o mundo na mão dele, agora quem coloca isso na mão deles é você. Com 3 anos de idade, com 4 anos de idade, porque ele não tem dinheiro para comprar isso. Então vai usar a hora que eu falar que vai usar. Agora, você é dominado pelo seu filho? Você é dominado por aquele que você teria que ter o dever, como prevê lá o Estatuto no artigo 22, de controlar, de educar, vai dar disciplina e vai dar o amor. Vai dar disciplina e vai dizer: filho, eu te amo, papai te ama, está fazendo isso pro teu bem. Mas isso, com 14, 13 anos de idade, já era. Você tem que começar de 2, 3, 4, era aquele chorinho que você já percebeu, que não é fome e que não é cólica, ali já começa a pirraça. Teve uma matéria no Fantástico uma vez que mostrou isso. Aparecia uma câmera escondida, aparecia o adulto, a criança, sumiu o adulto, um pouquinho, parava, a criança parava, ficava quietinha. Matéria do Fantástico, um tempo atrás. Entendeu? Porque ele está testando o teu limite, queridão. Ele está provando quem é mais forte. Quem vai vencer essa briga? É pro teu bem. Muito bem. Agora, a questão, Daniel, do abuso, né, contra a criança e do adolescente, tem uma classe social definida para acontecer mais ou menos? Tem uma classe definida para isso ficar escondido. Para acontecer mais ou menos, com certeza não tem. O que acontece é que fica mais escondido no âmbito que cresce a classe social. Cresce a classe social, isso não é uma boa forma de explicar.
pessoas com mais condições financeiras. Vou colocar assim, que eu acho que dá para explicar legal. Aqueles que estão mais virando o topo da pirâmide esconde social, mais. Esconde mais. Você quer ver um dado? A gente tem muito mais dificuldade de receber. Isso, claro, que por diversos fatores, né? Socioeconômicos também. De receber. Porque no artigo 56 do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, diz que as unidades de ensino fundamental, os dirigentes de ensino fundamental são obrigados de ensino fundamental. E é por isso que hoje, então, os colégios estaduais não são mais obrigados. Porque agora o fundamental ficou com as cidades, com os municípios, e o médio ficou com o Estado. Os dirigentes de ensino fundamental são obrigados a encaminhar para um órgão chamado Conselho Tutelar as faltas reiteradas e evasão, altos níveis de repetição de ano e suspeita ou coisa de maus tratos. E quando a gente fala de maus tratos, maus tratos é bater. Não, maus tratos não é só bater. Maus tratos é não tratar bem. Não dar comida é não tratar bem. Não alimentar adequadamente é não tratar bem. Incidir violência psicológica, xingar, ou seja, é não tratar bem. Isso é maus tratos. Maus tratos não é só pegar uma vara e dar varada, bater, ou não dar banho. Maus tratos é um leque de situações que configura maus tratos, dentro do âmbito da negligência e tudo mais. Então, assim, existe uma incidência muito grande de que as escolas, de que as unidades escolares e de saúde também, públicas, encaminhem essas notícias, ou seja, publicizem esses dados para os órgãos que vão combater essa violência e, ao mesmo tempo, um não envio dessas informações por parte das entidades particulares de ensino e de saúde. Por que eu estou falando dessas duas vertentes? Porque a lei, inclusive, e por que a lei obrigou a esses segmentos mandarem? Porque, naturalmente, uma criança ou adolescente, ela é obrigada a estudar. Então, minimamente, ela vai passar dentro de uma escola 5 horas, 6 horas, todos os dias. Estou quebrando o microfone aqui. Todos os dias. E o hospital? Por que a lei também obrigou que o hospital enviasse? Porque é impossível que uma pessoa não se machuque um dia, não passe mal, não tenha febre, e vai chegar lá. E aí o profissional, tanto de educação quanto de saúde, vendo alguma coisa estranha, ele é obrigado, está no artigo 13 do Estatuto da Criança e do Adolescente, está no artigo 56 para a educação do Estatuto da Criança e do Adolescente, e está previsto um crime lá no 24, me perdoe se eu errar aí, gente, mas 247 eu acho, porque eu não decoro tudo. Eu acho que no 247 está previsto um crime dizendo que o profissional de saúde e de educação que não enviar isso tem uma pena para ele. Por quê? Porque naturalmente uma criança ou adolescente vai chegar nesses lugares. Aí você tem uma incidência, dentro da pergunta que você me fez, que geralmente os particulares não mandam, tanto de ensino quanto de saúde. Isso é um indicativo, isso é um número. Então, às vezes fica mais invisibilizado a violência dentro dessa área de classe social, quando a classe social é de financeira mais alta. Tem maior poder aquisitivo. Exatamente, eles conseguem maquiar mais a violação do direito. Então eu temo por essas crianças, que elas vivem um ciclo vicioso de violência, às vezes, que não consegue ser propagado. Muito bem. Quero agradecer ao Daniel Pérez. Antes de mandar um abraço aqui para Renata Cristina Rocha. Alô, Renata, aquele abraço para você. E Daniel, muito obrigado aí por essa palestra, trazendo esse assunto que é muitíssimo importante, né? Um assunto que deve ser lembrado não apenas no dia 18 de maio, mas todos os dias, né? Para que possamos aí ficar sempre alertos, né, Daniel? Com relação a essa questão aí importantíssima. As suas considerações finais, Daniel.
As considerações finais é que a gente, a cada dia, em Guapimirim, aprendamos, né, a ser cidadãos que cobrem, que sejam chatos mesmo em relação à cobrança do seu direito. Tem criança morrendo na fila do hospital, não é de Guapi, é do Brasil inteiro. Tem criança sendo abusada sexualmente, sendo explorada sexualmente. E tem um outro assunto que a gente não tratou, que às vezes as pessoas consideram que quando tem 12, 13 anos e a adolescente está se oferecendo, é porque ela está se prostituindo. Ela quer porque ela não tem a sua moral alta, não sei o que lá. Quem tem que saber que não pode ter qualquer tipo de relação com essa adolescente, seja ela de 13, 14 anos, 12 anos, é o adulto. Porque é o adulto que é adulto. É o adulto que é capaz. Então vamos parar com essa historinha. Mesmo que adolescente botar uma roupa curta, se oferecer, dar preço, isso é exploração sexual. Porque quem é adulto é o adulto. É ele que tem que saber que não pode, é ele que tem que saber que é crime. E ele vai responder por isso. E a sociedade não pode aceitar isso também como natural. Tem que denunciar aos órgãos, à polícia, ao conselho tutelar, chamar a polícia militar, seja lá o que for, para não aceitar isso, ainda que a adolescente esteja se oferecendo ou fazendo, ela é adolescente. Quem tem que saber que isso é crime é o adulto. Quem não pode fazer isso é o adulto. E se for um outro adolescente que está fazendo isso, também será denunciado e será passível das medidas socioeducativas previstas no artigo 112, que o adolescente, a partir de 12 anos, já responde na delegacia pelos atos infracionais que ele cometeu. Então fica esse apelo aí, sociedade, vamos ser conscientes, vamos comunicar, vamos denunciar e vamos fazer a nossa parte. Muito bem, agradecendo aqui ao Daniel Pérez por ter ilustrado o acontecendo em Guapi de hoje, mandando